A paz, queridos, aqui é a pastora Carol. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. A aula baseada em Efésios 4:11, os 5 ministérios da igreja atuando no ministério de dança, isso mesmo. Quero deixar aqui então essa leitura em nome de Jesus. Começamos assim então, Efésios no capítulo 11, Efésios, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestre, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, coloco diante do teu altar as nossas vidas, ó Pai. Cobre as nossas vidas com teu sangue, a tua armadura. Diante da tua santa presença, eu apresento essa aula no teu altar, para que seja um instrumento nas tuas mãos. E a ti, Senhor, daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Introduzindo então a aula de hoje, onde ela é muito importante para você que é ministro de dança. Como nós podemos ter essas 5 unções sobre a nossa vida, os 5 ministérios que o Senhor entregou à igreja e como usar eles a favor do ministério de dança. Nós que somos ministros de dança, como podemos usufruir, sabendo que o Senhor ele entregou e está disponível à igreja. Para quê? Primeiro, para edificação. Depois nós vemos aqui o Senhor falando, que eu também gostaria de dizer aqui o porquê que nós temos e o que esses 5 ministérios ele vai sendo ativado no ministério de dança. O que isso vai nos favorecer? Então isso é a aula de hoje, para você descobrir, ter essas 5 experiências e 5 batismos para você que é ministro de dança e realmente vai fazer a grande diferença no seu ministério, no seu chamado, assim como fez e faz na minha vida. Eu quero deixar aqui também para nós entendermos que esses 5 ministérios, esses 5 dons que o Senhor entregou à igreja, ele vai falar o porquê que foi entregue. Então eu gostaria também de compartilhar com você alguns outros versículos que está ali também em Efésios no capítulo 4. Então ele vai ali começar no versículo 7, ele fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo o propósito do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí ele vai falar sobre os dons que eu acabei de dizer. E ele diz no versículo 12: vistas ao aperfeiçoamento do santo. Então, para que você vai receber essas 5 unções sobre a tua vida? Esses 5 ministérios. Primeiro, para o aperfeiçoamento. Depois, eu quero deixar aqui, em segundo lugar, o desempenho do serviço. Depois, em terceiro lugar, ele vai falar para quê? Para edificação do corpo de Cristo. É importante, edifica, cresce, realmente tem algo sólido.
E ele fala assim, para quê? Em quarto lugar, eu quero dizer aqui, para que cheguemos à unidade da fé e de pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Depois, em quinto lugar, eu quero deixar aqui o versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, ou seja, o ministério de dança não ser conhecido como algo imaturo. Ele também no versículo 14, ele vai falar agitados de um lado para o outro e levados para o redor por todo o vento de doutrina. Ou achar que quem dança é algo que é imaturo. Então ter um ministério consolidado na edificação para Cristo. E ele fala assim, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, e de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junto, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Realmente, participar e ter essa unção sobre o ministério de dança, para você que é ministro, ele é essencial para entendermos que nós temos esse chamado de dançar ao Senhor e dentro desse chamado, tendo a unção sobre nós de apóstolo, temos essa unção sobre nós de profeta, tendo essa unção sobre nós de evangelista, de pastor e de mestre. Para que o ministério de dança ter essas 5 unções, esses 5 ministérios? Para que seja um ministério consolidado. Para que seja um ministério de dança maduro. Para que seja um ministério de dança que realmente ele venha fazer com que a igreja ela venha a ser consolidada para a edificação da obra de Deus. O ministério de dança, ele sendo um instrumento nas mãos de Deus. Então aqui eu vou explicar cada um desses ministérios, o que nós podemos usufruir, experiências também que eu tive em relação a esse ministério, recebendo essas 5 unções, realmente abrindo o meu entendimento como uma adoradora diante de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque, na verdade, o que eu entendo que não importa o que você faz diante de Deus. Qual é o ministério mais importante? Porque para Deus não tem nada disso. O que importa é que realmente você recebendo essas 5 unções no ministério onde você está, que é o ministério de dança, no caso eu e você aqui, um ministério que amamos, o ministério que realmente o Senhor nos escolheu. O que nós podemos fazer é realmente acreditar cada vez mais nele e saber que Deus nos chamou para essa obra. Então, como ministra de dança, o que é receber um pouco de uma unção de um apóstolo? O que é ministério de dança como uma ministra de dança? Receber uma unção de profeta, unção de evangelista. Vai fazer com que o meu ministério ele venha a ser encarado como maduro. Não deixando doutrinas de demônios ou de pessoas para nos enganar. Então ele é muito importante para o nosso próprio entendimento. Então aqui eu estou introduzindo aquilo que nós vamos falar nesta aula. É algo consolidado, um ministério que tem embasamento, um ministério sério. E um ministério que quando você realmente começa a exercer esses 5 ministérios na prática do seu ministério de dança, realmente, tanto você tendo esse entendimento e tanto você passando esse entendimento para as pessoas, o seu ministério ele vai ser encarado de uma forma diferenciada. Em saber que esses 5 dons foram derramados na igreja e está
ao nosso favor, como ministro de dança, ter essa unção. Então, primeira vez que eu recebi isso diante de Deus, foi realmente abrindo a minha mente em saber que, como ministro de dança, como uma ministra de dança, poderia receber toda esta unção e essa capacidade que vem de Deus e trazendo a prática dentro do ministério de dança. Então agora eu vou explicar cada uma dessas porções que vamos sair daqui cheios. Então, tendo entendimento que realmente o Senhor ele quer fazer com que o nosso ministério ele venha a ser edificado dentro da igreja em nome de Jesus.